Bom dia, pessoal do YouTube que assiste o meu canal Nildo de Medeiros, o sobrevivencialista, o sobrevivente, né? Sobrevivente em várias coisas, em vários aspectos, porque hoje você ser humano, você precisa ter essa natureza de sobrevivente. Mas hoje eu quero falar não só como sobrevivente, quero falar como missionário, como filho de Deus. Vou falar do sistema religioso que está unido com o sistema político. Não dá para você separar, tá? Hoje é muito notório, né? As coisas antigamente ficavam em oculto, mas hoje temos a revelação das Escrituras, que antigamente não se podia ler as Escrituras, ou quando você lia, você não entendia. Hoje Deus está se revelando através do Filho dele, Jesus Cristo, que nos deixou um mapa e um guia. O mapa é a Escritura, a Bíblia. Um conjunto de 66 livros com 40 autores diferentes, de épocas diferentes. Não é? Tem pessoas que não acreditam. Vou falar disso daqui a pouco. Né? E o guia é o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo prometeu que deixaria para nós. O que eu acho interessante, que muitos escritores, muitas pessoas que não creem em Deus, aqui no nosso país, no Brasil, que o Brasil só tem 515 anos, e Jesus Cristo veio à Terra faz 2015 anos. Agora eu te pergunto, quem é que tem a razão? Quem é que tem a verdade? É as Escrituras, que é mais velho do que o descobrimento do Brasil, do que qualquer pessoa que esteja aqui no Brasil, ou as Escrituras, que tem mais de 6.000 anos. Estou falando do Velho Testamento, depois do Novo Testamento, que faz muitos anos que isso foi escrito, aproximadamente 600 anos. Ele foi escrito há 2.000 anos atrás, mas foi colocado para nós, traduzido, né, aproximadamente 600, 700 anos. E eu dou graças a Deus por isso, porque quando você conhece as Escrituras, você deixa de ser refém de um sistema religioso, um sistema onde os homens querem usurpar o que você tem. Eles não querem fazer o contrário do que Jesus Cristo fez quando veio aqui na Terra. Quando o Filho de Deus veio aqui na Terra, ele fez o contrário. Ele deixou tudo que ele tinha como Filho de Deus, como o próprio Deus, que daqui a pouco nós vamos ler isso, na sua Escritura é igual à minha, né? Por mais que o sistema tenha tentado mudar, Deus sempre vai revelar para alguém. Quando o criador de alguma coisa, ele inventa alguma coisa, ele vai apresentar a criação que ele fez, ele também quer se apresentar. Assim é Deus, o nosso Criador, que quer se apresentar para cada um de nós, através do Filho dele, Jesus Cristo, que nos deixou o mapa, a Bíblia, mas você lê o mapa sem um guia, depois para lhe levar, você pode até se perder. Então, por isso que o guia, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, habita dentro de nós, para que a gente não possa ser enganado por um sistema de homens, com as suas religiosidades, com seus dogmas, né, seus preceitos, em querer deixar você preso a um sistema. Você não é livre, você tem que seguir as regras, né? O legalismo, conjuntos de leis feitas pelos homens, não para libertar você, mas para aprisionar você a eles. Você tem que ver, tem que ter, mas tem que comprar. Então, a empatia não existe mais no meio das pessoas, porque para mim ser uma pessoa com empatia, eu tenho que ver, ouvir, pensar e fazer como o meu próximo, ou fazer pelo meu próximo. As coisas boas, não as coisas, repetir coisas ruins. Então vai pegar pelo sistema que tem hoje,
você vai estar aprisionado. Para você se libertar disso aí, não é com faixas e cartazes, e nem fazendo com suas forças. Aí entra a parte do mapa e do guia, em revelar como você deve ser como ser humano. Um exemplo: uma pessoa que está presa hoje a um vício, seja no álcool, seja no tabagismo, seja nas drogas em si em geral, as pessoas tendem a desistir dela rápida. Mas é um ser humano, mas é uma pessoa que está passando por um problema emocional, físico e espiritual. E as pessoas tendem a assimilar isso como se o próprio Satanás, o próprio demônio está dentro dessa pessoa. Porque uma pessoa que traz derrota para ela mesma, ela não está possuída por Satanás. Ele está ouvindo a voz dele, por enquanto, ao ponto depois dele possuir a pessoa, as informações. E isso é real. Se o Espírito de Deus possui uma pessoa, os espíritos caídos, os anjos caídos, guiado por o ex-anjo Lúcifer, Satanás, pode também tomar posse da vida e da mente de uma pessoa, escravizar ela. Aí entra o sistema, onde os homens vai expor as suas falhas, os seus pecados, vai colocar as desgraças que você anda fazendo, mas ninguém quer ajudar. Ninguém quer tomar a dor do próximo, carregar a cruz junto com ele, ajudar o mais fraco, sem levar proveito ou querer depois mostrar que fez. Ou seja, eu tenho que aparecer. Se eu dei alguma coisa à pessoa, eu tenho que mostrar para os outros. Hoje coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, eu estou dando uma cesta básica para alguém, aí um monte de pregadores, um monte de políticos, um monte de religiosos vai para a África, aí pega lá um monte de negrinho do lado, seres humanos, tira uma foto com eles lá e você se destaca no meio daquele povo sofrido. Você tem que ir lá ensinar eles como plantar, como colher a água da chuva, como tratar a água, como sobreviver no meio de um lugar daquele, porque Deus não esqueceu deles. Mas Deus também não vai descer lá de cima, porque Ele já desceu como homem, a palavra, o Filho dele, Jesus Cristo, revelando o Pai. Ele disse: eu vim aqui para revelar o meu Pai. Eu não faço o que eu quero, faço o que o Pai quer, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje Ele precisa dos homens para fazer isso. Quando eu digo homem, é o ser humano. Aí as pessoas saem, diz que Deus está mandando você ir ajudar uma comunidade, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país ou fora do país, e depois você coloca as fotos, dando uma cesta básica, botando a mão na cabeça das pessoas e vai mostrar na internet. Não mostra o que você está fazendo não, mostra depois o que você fez. Eu sou de acordo em mostrar, porque as escrituras têm testemunhos. Se naquela época tivesse internet, eles fariam a mesma coisa. Agora não é para tirar proveito das pessoas. É isso, você acaba entrando no sistema religioso. Você acaba deixando a parte de ser humano, para não querer ser visto por ninguém, fazer as coisas em oculto para Deus, pensando no seu próximo, não pensando que você vai levar proveito. Porque nós somos eternos, seja de um lado, seja do outro. Não vou falar disso hoje não, vai ser outro dia. Outra coisa, quando você vai conversar com pessoas, como os que estão presos nas drogas, você tem que entender a pessoa, você tem que ouvir ela. Senão já tem que levar direto a solução para ela. Por quê? Porque você não está passando por aqui. Tem que entender o cara, entrar na vida do cara, ser amigo da pessoa, tentar ver como foi que aquilo aconteceu. Porque o amor só opera através da fé. Você tem que ter fé. Qual é a fé? Que você vai resgatar essa pessoa. Resgatar desse carrasco maldito que é o alcoolismo, as drogas, o tabagismo, que só leva o ser humano a morrer mais rápido,
a causar danos na vida da família, porque não causa só dano na vida de quem está usando. São os pais, são os irmãos, são a família em geral, os amigos que sofrem. Quantas pessoas não sofrem com isso? Então, quando você olha para a pessoa e tenta ver, ser, pensar e fazer como ela está fazendo, não é para você fazer, é pensar, ouvir, ver os detalhes, aí depois você tentar ajudá-los. Não vai colocar a mão na cabeça da pessoa pensando que é só o espiritual. Tudo bem, você vai orar por ela, você vai rezar por ela, você vai interceder por ela, mas aí ela vai precisar de um tratamento na alma dela, psicológico, e vai precisar de um tratamento na carne dela, ou seja, no corpo da pessoa. Treinar ela, que isso é obra da carne. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos, não andou com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo apareceu para ele várias vezes. Você tem esse Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, fala que ele diz que Jesus Cristo apareceu para ele. E eu creio porque o homem escreveu a metade da Bíblia. Sabe que ele era carnal e depois começou a andar no espírito, mas com a carne presente. Ele começou a regular as coisas. Ele começou a deixar as coisas mais em evidência. A parte espiritual 100%, a parte da alma, da mente 80%, que não pode estar no equilíbrio do espírito, senão a alma vai querer vencer o espírito e convencer o espírito. E você nunca vai conseguir. O espírito é quem está em evidência. Porque aí entra vários fatores: fé, amor, domínio próprio, compaixão, benignidade, bondade, temperança. Então tudo isso vai estar espiritual, que vai se manifestar na sua alma, e o seu corpo vai obedecer. O seu corpo tem que estar quase zero em relação à sua alma, senão vai querer convencer você a praticar coisas indecentes, porque a imoralidade. Estou falando isso porque eu já fiz tudo isso. Não posso agora me excluir. Agora eu tento não fazer mais na prática da imoralidade, a prática da prostituição. Tudo é carnalidade, gente. Falar mal das pessoas, julgar as pessoas. A imoralidade sexual hoje na TV e na internet é 70%. Coisas boas são poucas, curtem poucos. Agora coloca uma desgraça, 1 milhão de curtidas. É isso aí. Outra coisa, você tem que respeitar a posição das outras pessoas, ela estando certa ou errada. Se ela pedir a sua opinião, você vai olhar e vai opinar para o certo, mas não exigir que ela aceite isso, que ela mude. Não é você que vai convencer. É a pessoa depois que vai dormir e vai ouvir a voz interior do homem interior, que o apóstolo Paulo fala. Todo mundo tem isso. Não é só quem nasce de novo, não. Deus conversa com todo mundo. Se nas escrituras diz que ele usou uma mula para conversar com o profeta, por que ele não vai usar a imagem e semelhança dele? Ele quer. Agora, a escolha é do ser humano em seguir o caminho de Jesus Cristo ou seguir o caminho do mundo, do que Satanás tem oferecido. Para quê? Para tirar o foco da salvação. Que isso vai ser outro dia que nós vamos falar. Outra coisa, ter uma relação verdadeira. Porque todo mundo quer ser pregador, mas ninguém quer ser amigo. Uma relação verdadeira dentro da sua casa, com seus pais, com seus irmãos, uma família em geral, sabendo que sempre um vai pensar diferente do outro. O casamento é assim, são duas pessoas estranhas, morando embaixo do mesmo teto, mas se os dois não se respeitarem, as opiniões um do outro, as fraquezas um do outro, e querer ajudar um ao outro, não vai dar certo. Vai ser mais um casamento frustrado, vai ser mais duas pessoas que vão se bicar, vão sair de dentro do lar, um com raiva do outro e acabando tendo tragédias, né? Aí a coisa fica feia. Porque falta ser verdadeira.
falta você aprender a ter uma relação verdadeira. Você vai apontar as falhas da pessoa? Não, você pode usar como exemplo. Eu não faria isso. Se eu fosse você, eu não faria isso. Por quê? Porque vai ter um dano assim, assim, assim. Mas se você quiser fazer, aí você vai em frente. A pessoa na mesma hora talvez nem escute, mas depois vai refletir sobre isso, vai dormir, vai perder o sono, vai dizer assim, não é que a pessoa tem razão. Porque o orgulho às vezes atrapalha demais. Né? Ser corrigido é bom, isso significa que alguém te ama. Porque o verdadeiro amigo é aquele que corrige e socorre. Não é aquele que só na hora boa, na hora do churrasco, na hora da cervejada, na hora das baladas, de dar uma carona, ele está sempre ali. O cara é bom demais, mas na hora que ele corrige você, você não quer mais andar com a pessoa, vira a cara para a pessoa e ainda fala mal da pessoa. Não, ele te ama, porque ele quer ver você bem, quer ver você trilhar no caminho certo sem cair dentro de um fosso e não poder sair. E um poço é grande. Se você cair lá, dependendo da fundura dele, você não consegue mais sair. Outra coisa, apontar a falha e os defeitos de caráter de outrem é muito fácil. Quando você começa a apontar demais as falhas e os defeitos de outras pessoas, é porque você também, nessa área, você está falhando. Ou em outras áreas está falhando. Aí não quer ficar falhando sozinho e começa a apontar o defeito dos outros. Para com isso. Empatia. Ser, ver, ouvir e fazer como se fosse a outra pessoa. Ué, fulano está fazendo assim, 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 assim. Se eu fizer assim, eu vou me dar mal. Eu acho que eu não vou fazer assim não. Você é um espelho. Você tanto pode refletir uma imagem boa, como você pode também pegar uma imagem boa. Ser um espelho é assim. Jesus Cristo fala sobre isso com o apóstolo Paulo, e ele vai e transmite para a igreja. Seja um espelho e a carta escrita por Deus. O espelho reflete a imagem. Qual é a imagem? A imagem do bem, a imagem de um semelhante bom, de um ser humano bom, um ser humano que faz as coisas certas. Outra coisa, não seja controlador. Querer controlar as pessoas, querer controlar tudo em sua volta, sabendo que você não tem controle de nada, você é um descontrolado. Você é uma pessoa que quer ser uma pessoa altamente, hoje a palavra é dizer que você é perfeccionista, né? Não, você é um controlador. Você quer tudo da sua maneira. Quando alguém dá uma opinião, você não aceita. E só se arrebenta lá na frente. Muitas percas, amizade perdida, oportunidades perdidas, porque você quer controlar, sabendo que a tua inteligência só vai até certo ponto. Tem outro que chega para dar uma ideia melhor. Aí você vai assimilando aquilo, vai aceitando. É como um quebra-cabeça, vai montando tudo. A vida da pessoa vai se mudando junto com... Ninguém vive só não, pessoal. Ninguém vive só. Nós fomos feitos para ter comunhão um com os outros. Mas aí o sistema religioso quer lhe aprisionar, quer deixar você no sistema dele, não no sistema das escrituras. Legalismo, conjunto de leis de homens, aprisionar o povo, não importa a placa da religião. É sempre eu sou melhor do que o outro. Você já tentou ser humano? Esquecer a placa e ser como Jesus Cristo foi aqui na terra? Ele não trouxe uma placa dizendo, olha, sigam essa placa aqui. Ele não disse isso não, ele disse amai uns aos outros. Ame o Pai em primeiro lugar, e em segundo lugar, ame uns aos outros. Não é a placa que você tem que seguir não. Não é o homem que você tem que seguir não. É vocês se amarem, se ajudarem mutuamente. Fazer a coisa prosperar. Um eremita que fica num pé da serra lá sozinho, ele tende a ficar maluco e depois ficar jogando fezes nas pessoas e nos macacos lá. Um sobrevivente, ele é um sobrevivente, mas ele não é obrigado a ser o sobrevivente. Ele pode ser um sobrevivente no meio de milhões de sobreviventes.
sobreviver a um sistema corrupto. Não era para ser assim. Era para nós vivermos uma vida decente, de paz. Estou falando no sistema do mundo, onde existe perseguição, preconceito. Não é? Cada um faz as suas escolhas, contanto que não traga danos para a vida das pessoas e nem obrigue a você ser igual ao outro. Nós não somos iguais. Cada um foi feito de uma forma, de uma maneira. Agora, para viver uns com os outros, amando uns aos outros e o Criador. A cor da pele vai diferenciar as pessoas, mas isso já causa conflito, né? As escolhas. Então, se quer fazer a escolha, faça a escolha certa. E o outro orientando, é como criança. Você leva a criança para a escola, para os educadores, ele vai ensinar as coisas certas. E ali, quando sair dali, vai para casa, tem que continuar ensinando as coisas certas. Não, aí para. Não é? Outra coisa. Para você querer ajudar as pessoas, você tem que fazer, primeiro você fazer o melhor. Ser melhor. Não ser melhor do que seu próximo. Fazer o que é certo, orientar certo. Porque se eu dou conselhos para a pessoa e a pessoa depois me vê fazendo coisas piores do que eu estava aconselhando, será que elas vão acreditar em mim? Com certeza não. Então eu tenho que ser uma pessoa que, para mim falar o que as pessoas querem ouvir ou o que elas precisam ouvir, eu tenho também que praticar isso. Senão só vou ser mais um pregador. Não vou ser seu amigo, eu não vou ser um parceiro seu. Eu quero me envolver com as famílias, com as pessoas, não para ser manipuladores da vida delas, mas para ser amigos delas. Porque o que eu já aprendi com o pessoal do sítio, as pessoas humildes, principalmente os mais velhos, que não sabem ler e escrever, mas têm um temor no coração a Deus, têm uma fé tremenda. E eu não trato eles pela placa da igreja deles, porque eles foram ensinados daquela maneira. O sistema vem carregando eles assim. Nós só temos 515 anos de descoberta. Imagina como foi. O meu pai fala que meu bisavô, quando chutava um toco, ele voltava e atirava no toco. De tão ignorante que ele era. Mas o coração dele era bom. Ele só era explosivo, não tinha controle emocional, não tinha controle sobre a carne dele. Morreu jovem, tomando cachaça demais, fumando aqueles cigarros violentos, de fumo pesado. As gerações vão passando, você vai se aprimorando. As coisas vão fluindo, Deus vai deixando as coisas acontecerem. Ao invés dos seres humanos trazer isso para a relação melhorar, eles fazem isso para a relação piorar. Né? Porque você quer ser conhecido, coloque um vídeo fazendo palhaçada, ou trazendo desgraça, ou apologia a alguma coisa contra o reino de Deus. Meu amigo, você vai fazer sucesso. É isso que está. O sistema religioso é isso. Os homens que Deus confiou a palavra a eles estão vendendo a fé. Então você entra no sistema que você tem que tudo é em volta do dinheiro, concordo. Sem dinheiro você não faz nada no planeta. Até o próprio Jesus Cristo teve que mandar Pedro pescar para pagar o tributo dele e o de Pedro. Ainda é do mesmo jeito, por quê? Porque é o sistema do legalismo. Você tem que fazer isso. Você vai na igreja, a água tem que ser paga, a energia, o aluguel, o salário dos pastores, o salário do conselho, da equipe que está com ele, da diretoria. Ótimo. Agora tem que também ter para aqueles que estão indo na casa de Deus, que as Escrituras diz, para ter mantimento para manter eles. Não ficar todo o dinheiro na mão de um único indivíduo. Está errado. Você não vê Jesus Cristo guardando para ele, você vê Jesus Cristo sempre dando. Quando ele multiplicou os pães, ele não estava pensando nele. Ele multiplicou os pães para quem estava ao redor dele. Então ele fazia o quê? Ele sempre dava. Jesus Cristo veio para dar, é um doador. Os homens só querem reter. Né? Eu disse que ia ler com você uma passagem aqui que fala do Filho de Deus. Eu vou ler em duas versões.
Vou ler numa versão tradicional, que todo mundo tem. Esse escrito está em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5. Ser humano é isso aqui, ó. Verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Jesus Cristo teve quando veio aqui na terra? De ajudar as pessoas. Ele não queria aparecer, não. Mas ele se tornou famoso por quê? Porque as pessoas viam bondade nele. Ele só fazia o bem. Você nunca viu Jesus Cristo nas Escrituras tratando mal as pessoas, os leprosos, os aleijados, até os mortos? Ele com indiferença com as pessoas? Não, ele pegou 12 homens ignorantes, transformou eles em pregadores, mas tiveram que ser treinados para isso. As pessoas não são treinadas no sistema, elas são aprisionadas. Eles não querem que você conheça a verdade, eles querem que você fique em uma verdade que não é verdade, no sistema onde eles podem manipular você por causa das finanças, do dinheiro. Ele não ensina você a como você administrar seu dinheiro em casa, a como pagar as contas certinha, a como você multiplicar seu dinheiro, contanto que seus 10% e as ofertas estejam lá todo mês, você é um bom membro. Para de dar para você ver se eles não mudam com você. Por quê? Porque não tem amor. Porque eles não são verdadeiros. Empatia tem que estar na vida do ser humano, não empatia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha o verso 6 que diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vamos parar até aqui. Ele foi reconhecido como homem, porque ele era homem. Eu costumo dizer que a primeira inseminação espiritual, artificial, foi Jesus Cristo no útero de Maria. O Espírito Santo colocou lá. O espermatozoide de Deus. Nasceu uma criança, homem, de carne e osso, igual qualquer um ser humano aqui na terra. Só que não teve a penetração de um homem. Foi o Espírito de Deus que colocou lá. Não teve contaminação do homem, porque ele era celestial. Mas ele era humano, ser humano. Ele disse assim, figura de ser humano. Você tem que ter a figura de ser humano. E tem homens que têm a figura de animais, que nem os animais fazem o que os seres humanos fazem. E os homens no sistema religioso, não importa a placa, não importa a religião, todos querem escravizar as pessoas. Aqui está dizendo que Jesus Cristo se tornou, assumiu a forma de servo. Quem aqui quer servir o seu próximo? Só quer servir o próximo se for para ser visto ou para tirar proveito de alguma coisa. Ninguém dá nada a ninguém sem esperar algo em troca. Mas existem homens e mulheres aqui na terra que já fazem isso. Eu sei do que eu estou falando. Eu já vi muito. No verso 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. A chave, obediência. Primeiro, adoração a Deus, e não a seres humanos, às coisas, mas a Deus, e depois obediência. Duas coisas que Adão, no jardim do Éden, não fez. Duas coisas que Lúcifer lá no céu não fez. Nem adorou e nem obedeceu. A mesma coisa está acontecendo ainda hoje. Deus dá a visão para os homens, eles montam as igrejas dele, depois eles deixam de adorar e obedecer. Começa a adorar ele mesmo e só obedecer o que ele acha, o que ele quer. Por causa do quê? Dinheiro, finanças. Aprisiona as pessoas, escravizam as pessoas. No começo esses homens faziam coisas maravilhosas, mas foram ficando famosos, ao invés de continuar sendo servo, não, agora eles se tornaram senhores. Está errado. Agora eu vou ler na outra versão, que é mais simples de entender. Diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim:
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Quem é que quer abrir mão do que tem para servir as outras pessoas? Dividir a metade da sua riqueza e ajudar as pessoas que não têm nada? Não, eles só querem juntar mais. Agora eu te pergunto, para quê? Se não vai levar nada. Para quê? Se tem demais e ainda fica à noite acordado pensando, será que eu vou perder tudo isso e voltar ao seu... Você não é feliz, cara. Você é um religioso, atrás de escravizar as pessoas, atrás de deixar as pessoas presas a um sistema aonde as trevas é que reina. A luz gosta de dividir e não de somar. É dividir, ter o suficiente para você e ver as pessoas ao seu redor também bem. Esse é o sistema. Outra coisa, agir com fé pelo amor, não julgar, mas falar em amor. Agir em fé, em amor, é não julgar e agir sempre em amor. Porque é muito bom apontar as falhas e os defeitos das pessoas. Você tem que ter caráter, moral e dignidade. Se você não tiver isso, meu amigo, tem alguma coisa faltando como ser humano. Para mim chegar onde eu cheguei aqui, eu tive que, primeiro, começar a exercitar. Depois virou um treinamento na minha vida que se tornou uma habilidade. Mas isso levou tempo. E eu sofri muito com isso. Né? Dizem que você quer ser santo demais. Não, eu quero ser um ser humano bom. Eu quero ser um ser humano, um pai de família bom, um filho bom, um irmão bom. Né? Uma pessoa em uma comunidade ou em um bairro que eu sou respeitado, onde as pessoas desejam ficar perto de mim. Isso é ser um ser humano. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus Cristo, dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz que antes dele conhecer Jesus Cristo, ele era terrível. Ele andava nas obras da carne fazendo coisas terríveis. Permitiu a morte de Estevão, colocou muita gente na prisão, permitiu a morte de muita gente. Não sei se ele próprio matou, mas permitiu. Depois teve um encontro com Cristo e ele narra as obras da carne. Ele diz: tudo que vocês fazem é conselho das trevas, aí entra nas obras da carne. Por que Jesus Cristo não pecou no deserto? Porque a carne dele ficou 40 dias sem água e sem comida. Claro que você não aguenta, mas quando você passa um dia inteiro sem comer, a sua carne fica... Você sente tontura, pronto. Mas o seu espírito está elevado. Não estou pedindo para você fazer isso não. Eu estou dizendo, se você é carnal, controle ele. Pare de comer demais. Faça um jejum uma vez por dia. São 3 refeições, tira uma delas. Vive espiritualmente para Deus, converse com Deus no quarto. Ele diz: fecha teu quarto, converse em oculto comigo. Jesus Cristo diz: se você quer adorar, não precisa do lugar. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Por enquanto vou parar por aqui. Nós temos muitas coisas para falar. O sobrevivente, ele é um missionário. Um missionário, ele é um sobrevivente. Depois eu vou passar para você as características de cada um deles. Né? Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem do que eu estou falando no meu canal. Tem muitos vídeos de sobrevivência, eu gosto disso. Né? Não ficaram muito nítidos, mas eu estou me aperfeiçoando. Um grande abraço para todos. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Que o Pai Celestial esteja guiando a vida de vocês através do Espírito dele. Né? Um forte abraço e um beijo para minha filha Eduarda. Deus abençoe todos vocês. Shalom. Até mais.